Olha, existem livros que quando a gente lê, nunca mais esquece, e O Senhor das Moscas de William Golding é com certeza um deles. É uma daquelas histórias que te deixam meio desconfortável, sabe? Começa com a imagem de um grupo de meninos numa ilha que parece um paraíso, mas a coisa toda descamba para um experimento brutal sobre a natureza humana. Vamos mergulhar nessa anatomia de um colapso. Pra gente ter uma ideia do que vem pela frente, o próprio Golding já joga essa bomba logo de cara. Pensa só, o homem produz o mal como a abelha produz o mel. Ele não tá falando que o mal é um erro, um desvio ou uma escolha errada. Não, ele tá dizendo que é algo natural, que a gente produz quase como um instinto. É uma ideia bem radical, né? E é exatamente essa hipótese que o livro vai colocar à prova até as últimas consequências. Mas é claro que essa visão super pessimista do Golding não veio do nada, né? Ele estava, na verdade, batendo de frente com uma ideia muito mais otimista, que era bem popular, a do bom selvagem. Sabe aquela teoria, muito ligada ao filósofo Rousseau, a que diz que, no fundo, no nosso estado natural, a gente é bom, é puro, e que é a sociedade, com suas regras e tudo mais, que acaba nos corrompendo. E essa ideia do bom selvagem aparecia em todo lugar, inclusive em livros de aventura famosos da época, tipo A Ilha de Coral. Lá, a história era essa: meninos britânicos, super civilizados, naufragam e, com muita bravura, organizam a ilha e civilizam os nativos. Aquela coisa toda, uma celebração do império. Pois bem, Golding leu isso e detestou. Ele achou tudo uma grande mentira. O Senhor das Moscas é a resposta dele. É a demolição completa daquela utopia. Ok, mas por que essa visão tão pesada? De onde veio todo esse pessimismo? A verdade é que William Golding tinha razões bem pessoais para desconfiar da tal bondade natural do ser humano. A vida, digamos assim, deu a ele um lugar na primeira fila para assistir ao lado mais sombrio da nossa espécie. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Fica bem claro de onde veio a inspiração dele. Nos anos 30, ele era professor, e ali, na sala de aula, no pátio, ele viu de perto como os meninos podiam ser cruéis uns com os outros, as disputas por poder. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu na Marinha e viu o horror em uma escala gigantesca. Chegou a participar do dia D. Imagina só o que ele não viu. Então, foram essas duas experiências que se juntaram na cabeça dele, sabe? A guerra mundial lá fora e a guerrinha em miniatura que ele via todo dia na escola. Isso tudo o levou a uma conclusão bem assustadora. O mal não é um bicho-papão que vem de fora para a gente lutar contra. Não, ele está aqui dentro, quietinho, só esperando a oportunidade certa, as condições perfeitas para aparecer. E é aí que ele decide criar o seu próprio laboratório, a ilha. Ele pega um grupo de meninos britânicos, de boas famílias, bem educados, e os joga numa ilha deserta após um acidente. A grande questão é, não tem adultos, não tem leis, não tem ninguém para dizer o que é certo e errado. Toda aquela estrutura da civilização desapareceu. E a pergunta que fica no ar é: e agora? O que acontece quando as regras somem? E nesse experimento a gente tem algumas figuras centrais, quase como arquétipos, sabe? O primeiro é o Rolf. Ele é o cara que é eleito líder logo de cara. O Rolf é a personificação da ordem, da democracia, daquela tentativa de manter a civilização funcionando. A prioridade número 1 dele é: a gente precisa ser resgatado. Do outro lado, em oposição total ao Ralph, está o Jack. Ele é o líder dos caçadores. E nele a gente vê um instinto bruto, a vontade de ter poder, a atração pela violência. Pro Jack, essa história de ser resgatado é besteira. Ele não quer voltar para a civilização, ele quer é dominar a ilha. Aí a gente tem o porquinho. Coitado, ele é o alvo de todas as piadas. É gordinho, usa óculos, mas ele é o cérebro do grupo. O porquinho representa a razão, a ciência, a lógica. Ele é aquela voz que tenta trazer todo mundo de volta à realidade, mas que, como a gente sabe, em momentos de pânico, quase ninguém quer ouvir. E, por último, tem o Simon. Ele é uma figura mais quieta, meio mística, sabe? Ele não se encaixa nem no time do Ralph, da Ordem, nem no do Jack, da Selvageria. O Simon é a intuição, é a espiritualidade. É aquele que tem uma percepção mais profunda das coisas, que enxerga o que mais ninguém consegue ver. No comecinho, até que as coisas parecem que vão dar certo. Eles tentam criar uma mini-sociedade, organizam assembleias, dividem tarefas, mas nossa, essa casquinha de civilização começa a rachar muito, muito rápido.
E para tentar manter essa ordem, eles se agarram a alguns símbolos. A concha, por exemplo. Quem está com a concha na mão tem o direito de falar. É o símbolo da democracia deles. A fogueira, lá no alto da montanha, é a esperança. É a única chance de um navio ver que eles estão ali. E os óculos do porquinho? Bom, os óculos são a tecnologia, a ferramenta que eles têm para fazer fogo. E aqui a gente vê o passo a passo da decadência. Primeiro, eles estabelecem as regras com a concha. Mas logo a fogueira, a esperança de resgate, começa a ser deixada de lado. Por quê? Porque caçar, o prazer imediato, se torna mais importante. Com isso, as regras da concha são ignoradas, o grupo racha. E no final, todos aqueles símbolos de razão e ordem são simplesmente destruídos. É o colapso total. E conforme a ordem externa vai desmoronando, um caos começa a crescer por dentro. O medo. De repente, começam a surgir boatos, sussurros de que existe um monstro na ilha. E esse medo, que não tem lógica nenhuma, acaba virando o motor que move o grupo dali pra frente. É exatamente nesse ponto que o título do livro ganha um significado sinistro. Depois de uma caçada, o grupo do Jack espeta a cabeça de um porco numa estaca como uma oferenda para tal besta. Essa cabeça começa a apodrecer, fica coberta de moscas e se torna o Senhor das Moscas. E esse nome não é por acaso, não. É a tradução literal de Beelzebu, um dos nomes bíblicos para o diabo. E só um deles consegue entender o que está acontecendo de verdade, o Simon. Numa espécie de alucinação, ele conversa com a cabeça do porco. E o Senhor das Moscas meio que tira sarro dele e revela a grande verdade do livro. O monstro não é um bicho que dá para caçar e matar. A besta está dentro deles. A criatura chega a dizer, eu sou parte de vocês. Só que a verdade nesse livro tem um destino trágico. O Simon acaba descobrindo que o tal monstro na montanha era só o corpo de um piloto que caiu de paraquedas. Ele corre para contar para os outros, para libertar todo mundo daquele medo, mas encontra o grupo no meio de um ritual de caça, uma dança frenética. E no meio daquele delírio coletivo, eles olham para o Simon e enxergam a besta, e o matam, de forma brutal. A verdade é calada pela violência. A morte do Simon é o ponto final. É dali que não tem mais volta. Sem a voz da intuição, sem a voz da verdade, a queda na barbárie vira uma queda livre, sem freio nenhum. A partir daí, é só ladeira abaixo. A tribo do Jack, que agora manda em tudo, rouba os óculos do porquinho, ou seja, rouba o poder da razão. O porquinho ainda tenta um último apelo à lógica, segurando a concha, mas ele é assassinado e a concha se despedaça com ele. Com a razão e a ordem aniquiladas, só resta a caçada final ao Ralph, e para achá-lo, eles fazem o impensável, colocam fogo na ilha inteira. E aí que o resgate chega, da forma mais irônica possível. Um oficial da Marinha vê a fumaça e encontra os meninos. E o que ele faz? Dá uma bronca neles por estarem brincando de guerra, totalmente cego ao fato de que aquela pequena selvageria era só um espelho da guerra gigante que ele mesmo e todos os outros adultos civilizados estavam travando no mundo lá fora. E, no fim das contas, é com isso que o Senhor das Moscas nos deixa, com essa pergunta que não quer calar. Se a civilização é só essa camada fininha, sustentada por regras e pela presença de uma autoridade, o que impede que tudo isso se quebre hoje? O livro sugere que a ordem social é uma construção muito, muito frágil, uma coerção necessária para conter o monstro que todos nós carregamos por dentro. Uma ideia que, com certeza, continua a nos assombrar.